alegria muito grande poder estar com os irmãos nesta ocasião, agradecendo a Deus por mais um ano de existência da Igreja Batista Nova Cidade, aqui na nossa cidade Planaltina, procurando pregar o Evangelho com fidelidade. Trago um abraço fraterno da nossa igreja, os irmãos, as nossas congratulações também. Agradeço imensamente ao pastor Valdelar pelo convite a mim dirigido. Deus o abençoe, a sua família inteira. É bom estar com o pastor, com a sua família, com os irmãos aqui da igreja. Eu vi o pastor Luiz depois de uma década, depois de 10 anos ali em Caldas Novas, nós nos encontramos. E passou rapidinho, né? Estamos e passaram-se 10 anos. Meus irmãos, eu convido, sem mais delongas, a todos vocês a abrirem o texto bíblico em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós já lemos no culto desta manhã uma passagem que nós vamos ler novamente aqui. Eu quero me valer de todo o capítulo, trazendo aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta manhã. Deuteronômio capítulo 6, nós faremos a leitura novamente do verso número 4 ao verso número 9. Um texto bem conhecido que nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus amados irmãos, o que nós temos aqui em Deuteronômio capítulo número 6 é o prosseguimento das instruções de Moisés a Israel. A preocupação de Moisés é que a religião fosse mantida, uma vez que o povo se preparava para chegar em Canaã. O que está em jogo é o destino de toda uma nação em termos de relacionamento com Deus. E o recurso utilizado por Moisés neste momento é muito interessante, porque não é uma estratégia política convencional, ou quem sabe um sistema educacional imposto por meio de documentos preparados adequadamente para uma nova realidade geográfica, com um aporte também para a criação de escolas e um chefe de Estado destinado a fiscalizar tudo isso. Não, o foco das instruções do Senhor é a família. Isso serve para nós hoje. Enquanto nós estamos preocupados com políticas públicas, discutindo a sua inoperância e as possibilidades de mudança, nós deveríamos nos ocupar mais com as famílias e o papel importante que elas exercem no processo de educação. E deveríamos pensar a educação a partir de uma referência suprema sobre o ensino, que é o nosso próprio Senhor. Como os irmãos foram relembrados do ensino que receberam ontem, muito provavelmente, a neutralidade pedagógica é um grande mito. Os homens ensinam a partir daquilo que eles adoram, e eles o fazem a partir do Deus verdadeiro, ou dos falsos deuses que confeccionaram. Deste modo, nós não deveríamos ter vergonha de assumirmos que o fundamento de tudo o que precisamos em termos de educação está no nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo deve começar com a adoração dirigida a Ele. Os presbiterianos, eu peço licença aos irmãos aqui para citar,
nós adotamos alguns documentos doutrinários que foram elaborados lá no século XVII, lá na Inglaterra, que são chamados os padrões de Westminster, a semelhança da Confissão de Fé Batista de 1689, e daquilo que os irmãos fizeram aqui nesta manhã. Um desses documentos é o Breve Catecismo de Westminster, que nós utilizamos prioritariamente para ensinar as nossas crianças. E a primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal de todo homem? E a resposta é: o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O grande propósito do ser humano é a adoração. Nós começamos a semana com adoração. Nós pregamos o Evangelho pelo mundo para que as pessoas deixem de adorar os ídolos, como nós aprendemos aqui hoje, e passem a adorar o verdadeiro Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos com Ele para continuarmos o adorando por toda a eternidade. E Moisés está muito preocupado com isso, com a adoração, com a centralidade de Deus na vida do povo que agora preparava-se para entrar em uma nova terra. E diante disso, Moisés traz algumas recomendações aos pais, com muito carinho. E deste modo, irmãos, eu quero estabelecer um tema no sermão desta manhã: aos pais com carinho. Lembram-se daquele filme famoso de 1967, Ao Mestre com Carinho, em que a cantora britânica Lulu apresentou uma performance na música que tem o mesmo título. O filme e a música exaltavam a figura do professor, do mestre, que lida com as adversidades dentro e fora da sala de aula e que recebe, no fim das contas, o reconhecimento dos seus alunos. Aqui em Deuteronômio, capítulo 6, nós estamos diante de um conjunto de instruções que demonstram a importância da família na educação de um povo por meio do papel que os pais realizam dentro de casa. São instruções dadas por Moisés da parte do Senhor aos pais com carinho. E qual a importância dos pais no que diz respeito à educação? Lembrando que a educação mais importante de todas é aquela que nos instrui sobre o nosso Deus e a centralidade que Ele deve ter na nossa vida. Os pais possuem um papel importantíssimo, meus irmãos, evidenciando pelo menos 3 grandes objetivos que nós podemos notar em todo o capítulo 6 de Deuteronômio. E eu quero que os irmãos me acompanhem aqui no raciocínio para vermos então quais são essas lições preciosas que o Senhor tem para o nosso coração em termos da responsabilidade que os pais têm na educação. As instruções são maravilhosas e Moisés as transmite aos pais com carinho, para que eles cumpram esses grandes objetivos no papel que exercem dentro de casa. Em primeiro lugar, irmãos, os pais ensinam dentro de casa com vistas à persuasão. Essa é a primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Isso nós podemos perceber nos 3 primeiros versos do capítulo 6 de Deuteronômio. É o prefácio. E o prefácio que nós encontramos aqui é uma espécie de persuasão à obediência. O Senhor ordenou que seu povo obedecesse por meio de estatutos e juízos. O povo de Deus é ensinado a cumprir todas as ordenanças divinas na terra que haveriam de possuir. Isso está no verso 1. Moisés não recomenda palavras de si mesmo, instruções humanas para o povo, tradições culturais, mas somente aquilo que Deus resolveu preceituar ao seu povo. Todas as famílias deveriam se entregar àquilo que Deus havia ordenado, e isso deveria ser reproduzido em casa do mesmo modo.
Quando os ministros na igreja e os pais em casa são desobedecidos pelos filhos, isso só agrava a condição dos desobedientes, porque tanto os ministros de Deus quanto os pais são chamados a ensinar aquilo que Deus ordenou. Assim como Moisés havia se esforçado extremamente para preparar o povo para uma nova vida em santidade, da mesma maneira os pais deveriam fazê-lo dentro de suas casas, continuando essa obrigação em uma nova terra que passariam a habitar. Todos esses estatutos e juízos da parte do Senhor tinham como propósito, conforme nós encontramos no verso número 2, e os irmãos podem ir acompanhando por aí, gerar temor ao Senhor. Todos deveriam guardar os preceitos de Deus, os pais, os filhos, os netos, durante todos os dias de suas vidas. Isto é, deveria haver um trabalho de persuasão, de convencimento. Todos deveriam estar persuadidos de que os mandamentos de Deus são bons e devem ser preservados no coração, sobretudo. E agora que eles estavam se estabelecendo em uma nova terra, o desejo de Moisés era de que eles se estabelecessem bem. E o temor do Senhor seria o princípio mais importante em termos de obediência. Esse vínculo, meus irmãos, com Deus é o vínculo mais importante a ser cultivado. E os nossos filhos, os nossos netos precisam ver. A cidade precisa ver. O Estado precisa ver. Nós não podemos negar, meus irmãos, que um povo que obedece a Deus tem grande privilégio e uma nítida prosperidade. Ouvir a Deus, conforme o verso número 3, é a garantia de uma vida bem-sucedida. A preservação do temor a Deus promove a prosperidade, a justiça, a verdadeira religião de qualquer povo. E o nosso papel dentro de casa tem a ver com um trabalho de persuasão, de convencimento. É claro, é muito nítido para nós, irmãos, que em primeira mão o trabalho de convencimento e de persuasão nos corações dos nossos filhos é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso não nos tira a responsabilidade de nós o fazermos também. Nós não estamos isentos dessa responsabilidade. Moisés não dispensava o papel dos chefes de família naquela ocasião. É claro que somente Deus poderia preservar o seu povo e a própria obediência e fidelidade de cada família, mas todos eram chamados a assumir as suas responsabilidades, principalmente os pais. Meus irmãos, o que é que tem acontecido conosco? Nós nos acostumamos a vir à igreja e a levarmos as nossas vidas sem entendermos a responsabilidade de exercermos uma influência formativa na vida dos nossos filhos. Está lá no livro do Dr. Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. O mundo exerce insistentemente influências com o objetivo de formar os nossos filhos. E nós precisamos exercer uma influência muito maior. Nós devemos persuadi-los, nós devemos convencê-los. Nós temos um papel muito importante nesse processo ao falarmos do Senhor para os nossos filhos. Só que os nossos filhos estão sendo persuadidos por muitas coisas fora do nosso lar. Perdemos de vista a responsabilidade e o cuidado na formação que deve existir dentro de casa. Nós pais temos um papel importantíssimo nesse processo. Nós somos
somos as pessoas mais indicadas para persuadi-los de que eles devem temer o Senhor para que a vida deles vá bem. O resumo dos preceitos de Deus do Decálogo, na lei moral do Senhor, constitui uma orientação perfeita para a boa vivência na cidade, com 4 mandamentos dirigidos à nossa relação com Deus, enquanto os outros 6 dizem respeito à nossa relação com o nosso próximo. Não há como uma cidade não funcionar adequadamente, não há como ela não seguir bem, guardando as ordenanças de Deus. Se ela adora única e exclusivamente a Deus, se ela não se rende à idolatria, se a cidade não desrespeita o nome do Senhor, se ela se lembra do dia do Senhor, se ela rejeita o assassinato, se ela preza pela fidelidade conjugal, se ela respeita a propriedade privada, abominando furtos e roubos, se ela zela pela verdade, e se ela rejeita os pecados do coração, freando a cobiça, ela será uma cidade que caminhará bem, os seus cidadãos desfrutarão de uma boa vida. Nossos filhos devem ser ensinados em tudo isso e persuadidos de que a melhor maneira de viver é temendo a Deus, guardando os seus testemunhos, ordenanças e juízos. Isso faz toda a diferença no começo, durante a formação dos nossos filhos. Mas, meus irmãos, o quanto nós estamos interessados em persuadi-los? Qual o nível de interesse de nossa parte? Será que nós queremos convencê-los disso mesmo? Quando na verdade pode ser que nem nós mesmos estejamos convencidos de muita coisa. Há crentes que acreditam que os preceitos de Deus servem apenas para serem utilizados na liturgia de domingo. A Bíblia, para alguns, é um conjunto de orientações à semelhança daquilo que nós encontramos em livros de autoajuda. Frases soltas que funcionam como palavras de efeito, somente isso. Para muitos crentes, lamentavelmente, a palavra de Deus ela não tem uma aplicação na realidade fora das 4 paredes da igreja. Ela tem um uso apenas dominical e paroquiano. Então, é possível que nem nós mesmos estejamos convencidos e persuadidos de que obedecermos os preceitos de Deus em todas as áreas da nossa vida faz com que as coisas caminhem bem, faz com que a cidade funcione bem. Se nem mesmo nós estamos convencidos do poder da palavra de Deus, de sua aplicação em todas as esferas da vida, para que Deus seja o Senhor de tudo, ficará muito difícil persuadirmos os nossos filhos dessa verdade. Os pais querem um papel importantíssimo na educação de seus filhos. Moisés lhes dá aqui orientações muito preciosas, traz instruções aos pais com carinho. E essas instruções são para nós hoje também, irmãos. É a palavra de Deus para a igreja do Senhor nos dias de hoje. E há um grande objetivo do papel que os pais exercem sobre os seus filhos em termos de educação. O primeiro deles é a persuasão. Nós temos uma grande responsabilidade em repassarmos todo o ensino que recebemos da parte do Senhor aos nossos filhos, às próximas gerações, e persuadir-nos com as condições que o Senhor nos deu, de mostrar a eles quanto é importante, prioritário e imperioso eles guardarem as ordenanças, os preceitos,
os mandamentos, os juízos, os decretos do nosso Senhor. No entanto, há um segundo grande objetivo que nós podemos notar no capítulo 6 de Deuteronômio, que é a preservação. Primeiro, persuasão. Segundo, preservação. Isso nós podemos conferir no texto que nós relemos aqui, que vai do verso 4 ao verso número 9. O nosso papel enquanto pais que se preocupam com a educação dos nossos filhos do Senhor, ele tem a ver também com outro propósito, que é a preservação. Moisés tinha isso em vista. Ele queria que a verdadeira religião fosse preservada, e isso se iniciava dentro de casa. A preservação da religião, do vínculo com o Senhor, começava com uma compreensão deontológica. Isso está no verso número 4. O Senhor Deus é o único Senhor. A nação de Israel deveria dar exclusividade a Deus. Não há outro Deus além do Senhor. Ele é o único. É o que nós encontramos nos primeiros mandamentos que nos falam da existência do único Deus, do Deus verdadeiro, e da adoração nos moldes dos seus próprios preceitos. Uma adoração dirigida única e exclusivamente a Ele. Israel deveria ouvir isso. Os pais eram responsáveis por fazerem ressoar essas palavras dentro de casa. Um erro, meus irmãos, quanto a essa premissa básica, dá ensejo à aparição de idolatrias, como nós vimos na pergunta 17, que lemos aqui hoje no Catecismo. Nossos filhos devem aprender dentro de casa que não há outro Deus além do nosso Senhor, que todos os outros chamados deuses são fabricações humanas, ídolos criados dentro e fora do nosso coração, que prometem coisas que não conseguem cumprir, deuses que precisam de nós o tempo todo, que constituem uma grande farsa. Não há como preservarmos o vínculo com o Senhor sem que esta verdade esteja clara no nosso meio, dentro da nossa casa. O grande erro, meus irmãos, de nossa parte, é que nós contribuímos para que os nossos filhos acreditem em falsos deuses. Quando nós mesmos depositamos confiança em pessoas, coisas, condições que nós achamos que vão trazer satisfação para o nosso coração. Tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, que se propõe trazer alegria verdadeira, satisfação por Ele, se constitui um ídolo, um falso Deus. Quando nós ensinamos aos nossos filhos que para eles serem alguém na vida, eles precisam de uma boa formação, de um diploma em uma universidade reconhecida no país ou fora dele, que eles precisam de uma carreira pública para serem bem-sucedidos financeiramente, para que tenham estabilidade econômica, quando nós os levamos a outros lugares no domingo e não para a igreja, mostrando que esses outros lugares são muito melhores do que estarmos na casa do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos afastando daquilo que deveria ser preservado como central na nossa vida, dentro da nossa casa. Nós mesmos contribuímos às vezes para a idolatria. Nós dizemos para os nossos filhos que há coisas muito mais importantes do que as coisas do Senhor. Eles passam a confiar nisso. Eles passam a entender que a identidade deles não está em Cristo. Eles passam a buscar coisas desse mundo porque nós os incentivamos a isso. Filho, você precisa fazer isso e aquilo para você ser alguém na vida. Filho, você precisa de estabilidade financeira. E é essa carreira ou aquele concurso que vai fornecer isso para você.
nós estamos nos ensinando a confiar em coisas precárias e falsas. Falsos deuses, e não no Senhor, em quem está a nossa verdadeira identidade. Aquele que é o nosso verdadeiro sustento. Ele sim, nunca falha. Ele é estável, Ele é imutável, Ele é eterno. Ninguém consegue abalá-lo. Devemos ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor sobre todas as coisas. O verso 5 vai nos dizer isso. Agostinho, lá no passado, no século IV e V, já dizia que nós somos o reflexo daquilo que nós amamos. Será que nós temos ensinado os nossos filhos a amarem o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força que eles têm? Com o objetivo da preservação, que é o nosso papel enquanto pais, do vínculo que o povo de Deus deve ter com o Senhor, Moisés recomenda que aquelas palavras estivessem no coração dos pais, versículo 6, que fossem divulgadas incansavelmente aos filhos, versículo 7, nos momentos em que estivessem juntos, durante os afazeres cotidianos, no fim do dia e ao amanhecer. Essas palavras deveriam estar nos adereços que os pais utilizavam, versículo 8, escritos em algumas partes da casa, versículo 9. O pastor Batista, já falecido, os irmãos devem conhecer pelos seus livros, Furibalcano, no seu livro Família Guiada pela Fé, diz que a casa dos crentes deve ser um território marcado por Deus. Essa casa, ela deve produzir uma experiência multissensorial nos nossos filhos. Os nossos filhos devem entender que o terreno onde eles vivem pertence a Deus por meio das músicas que ouvem, os filmes que assistem, o vocabulário que é utilizado dentro de casa, os itens que estão em casa, a decoração que nós utilizamos. A nossa casa tem de ter cara de casa de crente. O John Franklin, um teólogo contemporâneo, por quem eu tenho uma grande admiração, baseando-se nesse trecho de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 em diante, ele diz assim: as Escrituras deixam claro que os pais têm a obrigação de criar seus filhos num ambiente que seja não somente centrado em Cristo, mas inclusive saturado de Cristo. Hoje em dia, com o multiuso que fazemos dos smartphones, é perigoso que na casa de crentes não se tenha mais nenhuma Bíblia física em algum lugar da casa. Em nossa casa nós devemos ter Bíblias, livros cristãos, música cristã, decoração cristã para aqueles que gostam, oração nos momentos de refeição e outros, conversas sobre Deus e sobre sua palavra, sobre a igreja e sobre o trabalho de proclamação do Evangelho, dentre outras coisas. Eu fico triste hoje, irmãos, como pastor, porque às vezes eu ouço relato de irmãos que não estão mais nem mesmo orando pelas refeições em casa. Não oram mais nem antes de irem para a cama. E as coisas podem estar piores do que nós imaginamos. Como é que nós vamos persuadir os nossos filhos e preservar a verdade que o nosso Deus é o único Senhor, se nós mesmos estamos constituindo outros senhores na nossa vida? Se não há indicativo nenhum de que nós somos crentes em Jesus, nem em nós mesmos, nem nas nossas casas, como é que isso vai acontecer, meus irmãos? Muitas vezes a nossa casa não tem nenhum indicativo de que é um território de Deus. Nem nós mesmos, às vezes, damos indícios de que nós somos do Senhor. Não fica claro no modo como nós falamos. As pessoas não percebem que nós somos crentes por aquilo que nós pensamos e externamos. As pessoas não conseguem perceber que nós somos crentes por meio da conduta pública de cada um de nós.
pais realizam um papel muito importante. Eles têm um papel a desempenhar muito importante na educação dos seus filhos. Moisés aqui lhes dá orientações, traz instruções aos pais, com carinho. E essas instruções conduzem os pais a alcançarem grandes objetivos no papel que eles exercem sobre seus filhos em termos de educação, de formação. O primeiro grande objetivo é a persuasão. Nós devemos persuadir os nossos filhos de que eles devem guardar os preceitos do Senhor. Que devem ter o Senhor como o único Senhor. O segundo é a preservação. Nós devemos fazer com que esse vínculo com o Senhor seja preservado na nossa casa e na vida dos nossos filhos. Mas eu quero destacar aqui, meus irmãos, olhando para esse texto ainda, um último grande objetivo, que é a preparação. E aí nós podemos perceber isso no verso 10 em diante. Você pode ir acompanhando aí, depois, quem sabe, chegar em casa e fazer uma leitura mais atenta e vagarosa do restante do capítulo. Além de nós persuadirmos os nossos filhos, como falei, com os ensinamentos do Senhor, bem como lutarmos para que a preservação deste ensino se dê na vida dos nossos filhos e netos, o nosso papel importante também nesse processo é a preparação deles como servos fiéis ao Senhor. Moisés então aqui fala da vida na terra prometida. As famílias estavam se preparando para entrarem lá. Era uma promessa que estava em vias de concretização. E o povo receberia, de acordo com o texto, verso número 10, grandes cidades. Cidades muito boas, prontinhas para eles habitar. Eles não seriam mais errantes no deserto. Eles teriam agora um lugar fixo para habitar. As casas seriam cheias de tudo. Versículo 11 diz isso. Com poços abertos, plantações com muita fartura, e a recomendação é que não se esquecessem disso, versículo 12. Nós temos, irmãos, uma grande tendência de nos esquecermos das coisas quando elas vêm fácil demais. Eles não deveriam se esquecer de quem os havia tirado do estado de escravidão lá no Egito e proporcionado a eles a graciosa concretização da promessa feita aos seus antepassados. Nós devemos, irmãos, preparar os nossos filhos para isso. Para que eles não se esqueçam de Cristo, o seu libertador, o salvador de suas almas perdidas. Nossos filhos devem temer a Deus, devem aprender a servi-lo e a jurarem pelo seu nome, versículo 13. Isso era a função dos pais, segundo as instruções que Moisés traz para o povo agora. Por que será que os nossos filhos, eles se esquecem dessas coisas ou nunca ouviram falar sobre algumas delas? É porque nós estamos negligenciando as nossas responsabilidades. Até nós, às vezes, nos esquecemos do nosso Senhor. As realizações das quais nós participamos, nós corremos o risco de acharmos que tudo foi o resultado da nossa competência, de nossa performance, dos nossos esforços. Nós nos esquecemos de agradecer àquele que nos disse que sem Ele nada poderíamos fazer. E aí a gente acha que é o nosso mérito, que é a nossa competência, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva. Nós achamos que é a nossa força, que é a nossa destreza, a nossa perícia em realizar alguma coisa, e a gente bate no peito e diz que o resultado de tudo aquilo é nosso. E aí nós damos os parabéns uns aos outros, no lugar de agradecermos àquele que nos sustenta e que nos coloca onde nós estamos. Nos esquecemos. E Moisés está dizendo, não se esqueçam. Vocês vão para cidades prontas. Vocês não viverão mais como nômades. Vocês agora terão uma casa bonita, jardim,
plantações, água em abundância. Vocês vão sair do deserto. Agora vocês vão para um lugar prontinho para vocês. Não se esqueçam de quem foi que tirou vocês do Egito e deu tudo isso para vocês. Mas os filhos também tinham de se preparar e serem preparados pelos pais, para não se encantarem com os falsos deuses dos povos vizinhos, versículo 14, porque as consequências seriam severas em função do zelo de Deus, versículo 15. Os filhos devem ser preparados a não tentarem a Deus aprendendo com os acontecimentos passados, versículo 16. Eles devem guardar os mandamentos do Senhor, versículo 17, com o fim de desfrutarem das benesses de Deus dirigidas aos obedientes, versículo 18, porque o próprio Deus foi quem lançou fora os inimigos do seu povo, versículo 19, e Moisés dá notícia disso. Mas ele também diz que em algum momento no futuro, os filhos vão perguntar sobre essas orientações que ouviram. Vão perguntar sobre o significado, versículo 20. O que responder aos filhos? O próprio Senhor, ele fornece uma resposta prontinha para os pais, para que os pais pudessem responder adequadamente, dizendo que eles deveriam explicar aquelas palavras a partir da libertação poderosa que Deus realizou, tirando o seu povo da terra do Egito. Versículo número 21. Mas não somente isso, mas falar do poder do Senhor diante do poderoso faraó, versículo 18. De como Deus expressou, versículo 22, perdão, de como Deus expressou o seu poder, e foi assim que o Senhor livrou o seu povo e o conduziu para a terra que ele havia prometido lá atrás, versículo 23. Os mandamentos, eles foram ordenados para o bem do povo de Deus, versículo 24. As ordenanças de Deus, meus irmãos, não são por mero capricho divino, mas para o nosso bem. É por isso que os filhos devem obedecer também. E cumprir esses mandamentos é a expressão da justiça. Nós devemos obedecer ao Senhor do modo como Ele tem ordenado. Versículo número 25. Vejam, irmãos, que todo esse trabalho é um trabalho de preparação. Nós devemos preparar os nossos filhos para que eles lidem com o mundo, com as bênçãos que recebem do Senhor, com as adversidades que vão enfrentar, sem se distanciarem do nosso Redentor, tendo como referência sempre os seus mandamentos. Não há outro instrumento melhor para ensinarmos, para educarmos, para treinarmos os nossos filhos do que a Escritura Sagrada. É por meio do ensino bíblico que eles vão aprender e não vão se esquecer do Senhor, a serem gratos o tempo todo pelas bênçãos de Deus, a fazerem aquilo que é reto, aquilo que é justo, a não se encantarem com os falsos deuses, a saberem que o Senhor é o único e eficaz libertador, que o poder dele está acima de toda e qualquer autoridade deste mundo, que Ele conduz todas as coisas por meio do seu poder, aquilo que nós chamamos de providência divina. Essa educação, irmãos, é fundamental para que os nossos filhos lidem com todo e qualquer tipo de ensino que receberão. Mas existe uma dificuldade aí. Como é que nós vamos preparar os nossos filhos se nem mesmo nós estamos preparados? Às vezes nós delegamos isso à escola ou à internet. Quando muito, nós jogamos isso no colo da igreja. Quando na verdade a responsabilidade primeira é nossa. Nós não estamos, irmãos, muitas vezes, cuidando de nossa preparação. Que dirá dos nossos filhos? Sabe aquelas orientações quando nós recebemos, na ocasião em que vamos viajar de avião? Se houver alguma pane na aeronave, fazendo cair a pressão da cabine, vão cair máscaras de oxigênio.
Daí qual é a orientação? Você coloca primeiro em você, para depois colocar na criança. E a lógica dessa ação é muito simples, porque se você, puxa, eu tenho que me preocupar primeiro com meu filho. De repente, se você for colocar na criança primeiro, você pode perder os sentidos, nem ajudar a criança e nem se ajudar. Coloca primeiro em você rapidamente, depois o seu filho. Eu e você precisamos nos preparar primeiro, para prepararmos os nossos filhos. Nós encontramos na palavra de Deus isso. Deus nos fornece orientações aqui na sua palavra. Os filhos vão perguntar sobre por que nós ensinamos a palavra de Deus a eles, e nós precisamos responder. O nosso objetivo é prepará-los para que eles se comprometam com Deus por eles mesmos. Mas como anda a nossa preparação? Será que você sabe explicar para os seus filhos as razões da esperança que há em você? Será que você sabe explicar a Bíblia para os seus filhos? Será que você sabe explicar por que este livro é a palavra do Senhor? Será que você sabe explicar para os seus filhos a história da Igreja Batista? Você sabe explicar para eles como a sua igreja funciona? Quais são as doutrinas principais da sua denominação? Será que antes de ensinar o catecismo para os seus filhos, você aprendeu o catecismo? Você sabe explicar para os seus filhos por que é que eles têm que estar aqui nos domingos, no dia do Senhor? Não jogue para a responsabilidade do pastor. Essa responsabilidade primeiramente é sua. Moisés não virou para o povo e disse assim: olha só, pessoal, diante de qualquer pergunta difícil que os seus filhos fizerem, crianças fazem perguntas dificílimas, mandem para mim, podem deixar, eu vou responder todas as perguntas, e olha só, eu vou cuidar da educação do filho de vocês, de manhã, de tarde e de noite. Não, Moisés não diz isso. Tarefa é de vocês. Tarefa é de vocês. Essa responsabilidade primeiro é sua. Os professores da igreja ajudam muito, sem dúvida. O pastor de igual modo. Mas a responsabilidade primeira é sua. Às vezes a gente quer ter a igreja, né? Para facilitar, para dinamizar o trabalho. E tudo bem as igrejas que possuem. Um pastor para as crianças, um pastor para os adolescentes, um pastor para os jovens. Pastor de criança, pastor de adolescente, pastor de jovem, se chama pai e mãe. Deixa eu indicar outro livro do pastor Batista Uribalca, Pastores da Família, chamando e preparando homens para liderar seus lares, chefes de casa, os pastores, os sacerdotes do lar. O homem da casa é o pastor da família. Ele tem que conduzir a sua casa, ele tem de preparar a sua esposa e preparar os seus filhos. Essa responsabilidade primeiro é sua, marido, é sua, homem. Você jovem que está se preparando para o casamento, preste atenção nisso. Você tem de se preparar. Uribalca, não estou citando muito aqui, viu, pastor Valderá. Tem um outro livro dele interessante. Eu, como sou pai de meninas, eu tenho alguns exemplares lá em casa, cópias de segurança. Ele um tempo esgotou esse livro. O título do livro é assim: o que você precisa ser se você quiser se casar com a minha filha? Ele apresenta algumas orientações, basicamente. As orientações que ele apresenta lá de uma outra forma estão ancoradas nos 3 ofícios de Cristo. O rapaz, para se casar, ele precisa imitar Jesus nos seus 3 ofícios: profeta, sacerdote
ir. Você jovem que está se preparando para casar, você tem que entender que a primeira responsabilidade é sua, de ser um profeta da sua casa, de falar, ensinar a palavra de Deus dentro da sua casa. É sua. Sacerdote, o que o sacerdote fazia? Ele intercedia pelo povo diante de Deus. Primeira responsabilidade em termos de intercessão dentro de casa é do marido, é do homem. Curioso que quando a gente vai para a reunião de oração na igreja, a maioria é mulher. Tem alguma coisa de errado aí. Ah, não, mas puxa vida, o dia todo trabalhando, né, pastor? E aí chega em casa moído, cansado. Deixa a mulher fazer isso. Não, você é a parte mais forte. Você tem que tomar adiante. Profeta, sacerdote, rei, governar em amor, sustentar a sua casa, fazer de tudo. Tem que orar pela sua família, ensinar a sua família a palavra de Deus, ser exemplo nisso e ainda sustentar a casa amorosamente. O líder serve. Meus irmãos, que grande responsabilidade nós temos na educação dos nossos filhos, no caminho aqui para o encerramento, ensinando aquilo que é mais precioso, de uma maneira que eles não vão encontrar em nenhum outro lugar. Eles vão encontrar ensino bíblico na igreja, em uma escola cristã, mas em casa é diferente, tem a sua particularidade. Enquanto pais comprometidos em ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor, nós temos muitos objetivos, dentre os quais, como vimos hoje aqui, a partir do capítulo 6 de Deuteronômio, de persuadir, preservar e preparar. Persuadi-los de que devem obedecer aos preceitos do Senhor. Lutar para que eles preservem no coração as ordenanças divinas e as transmitam às gerações futuras. Prepará-los para lidarem com os desafios do mundo com uma cosmovisão cristã, vendo, analisando, julgando todas as coisas pela palavra de Deus. Que grande missão é essa? No entanto, nós tendemos a falhar. Falhamos em muitos momentos. É por isso que nós precisamos de Cristo. O nosso lar é completamente dependente de Cristo. Não basta apenas termos uma formação adequada, participarmos de um workshop, de uma conferência sobre educação cristã, ouvirmos sermões bíblicos e fazermos parte de uma igreja fiel ao Senhor. É o Senhor quem sustenta os nossos filhos e preserva a nossa família, apesar de todo o nosso esforço empenhado. No livro Mais Fracos, Deus Forte, as autoras Elise Fitzpatrick e a sua filha Jessica Thompson dizem que na criação dos nossos filhos, nós nunca poderemos bater no peito e dizer: ah, tá vendo? Tá vendo o que eu fiz? Eu eduquei adequadamente os meus filhos. Estão todos na igreja. Vejam só que exemplo. Nós nunca poderemos fazer isso. Porque tudo depende da graça e do sustento do nosso Senhor. Querido Pai, muita mãe que está aqui hoje, receba com carinho essas instruções da palavra de Deus para você. É para o seu bem, para o bem dos seus filhos. E não se esqueça, você é completamente dependente de Cristo Jesus, da sua obra e da sua graça. Vamos orar.